Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção de internacional do Expresso. E neste episódio vamos falar inevitavelmente da China. Estamos a meio do Congresso do Partido Comunista da China, que começou no passado domingo e que dura até ao fim de semana que vem. Nós estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 17 de março, e encontro-me rodeado de gente que sabe muito mais do que eu sobre o assunto, pelo que estou na confortável posição de ser apenas um distribuidor de jogo. Aqui à minha volta em estúdio temos a Raquel Vaz Pinto, professora e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Temos a Salomé Fernandes, jornalista do Expresso e que durante alguns anos viveu em Macau. Temos também o António Queiro, que foi correspondente da Lusa na China durante cerca de 20 anos, é colaborador do Expresso há muito tempo e autor de vários livros, aliás como a Raquel, sobre estas temáticas. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção, e aqui ao lado temos também o João Martins, que está a assegurar a sonoplastia deste episódio. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora, já decorreram neste momento, até por causa também das diferenças de fuso horário, já decorreram 2 dias de congresso do Partido Comunista Chinês, e eu vou começar por pedir a cada um dos nossos convidados que façam um destaque até agora daquilo que têm ouvido e lido. António, queres começar tu? Sim, boa tarde a todos, boa tarde aos meus parceiros de painel. É um desafio difícil de destacar só um tema, mas como somos vários a falar, a mim posso dizer que aquilo que mais me surpreendeu e que acho que é uma novidade nos congressos e na retórica habitual do Partido Comunista nestes momentos foi a insistência na segurança nacional. A expressão aparece muitas vezes no que antes falava-se a estabilidade social, era um mantra continuamente repetido pela liderança chinesa, por razões que se percebe muito bem, não é? Porque é um país com grandes desigualdades sociais, mas desta vez a insistência maior foi na segurança nacional. Apareceu várias vezes, e ao desenvolver até este conceito de segurança nacional, Xi Jinping chegou, quando digo Xi Jinping, no fundo este relatório é um texto muito impessoal, vê-se logo que é feito por um grupo, não há grande emotividade nem grande espontaneidade no discurso, mas ao elaborar sobre esta noção de segurança nacional, que ele define como a base do rejuvenescimento nacional. Isto é, a estabilidade social é um pré-requisito, mas a base em que assenta o rejuvenescimento nacional, que é a grande causa apontada por esta liderança, é a segurança nacional. E ao falar da segurança nacional, fala de todos os tipos de segurança, incluindo uma frase altamente enigmática, que é a segurança tradicional e não tradicional. Veremos, esta liderança de Xi Jinping tem sido muito inovadora em termos de controle e de segurança. Veremos o que é que isto quer dizer. Mas é de facto uma tónica muito importante e, paralelamente ou acoplada a esta insistência na segurança nacional, a disciplina do partido. O partido aparece, tal como é descrito por Xi Jinping, como disciplinado, ou finalmente tem ele não diz a palavra finalmente, mas é o que se deduz, tem uma direção unificada. E ao falar da persistente luta, da longa e duradoura luta contra a corrupção, ele diz que conseguiu assegurar que o partido nunca mudará a sua natureza nem as suas convicções. Eu destacar estes 2 aspectos são muito importantes, acho eu, porque antes falava ele ainda usa a expressão a tarefa central, é o desenvolvimento, mas agora fala de um desenvolvimento de alto nível, porque é uma coisa que se enquadra no calendário da atual liderança, que é até 2035 estará basicamente assegurada a modernização socialista, e em 2049, o segundo centenário
neste caso o centenário da República Popular da China, a China será então um moderno país socialista, próspero, forte, culturalmente avançado e harmonioso, estou a citar. E era isto que eu destacava para já. Eu agora estava a imaginar milhares de congressistas a levantarem-se e aplaudir-te em ovação, António. Eu estive quase a fazer isso, confesso. E vamos mesmo passar a bola à Raquel. Destaques deste arranque do Congresso. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Isto é mesmo estar aqui ao pé de camaradas desta conversa sobre a China, que é ótimo. Destacaria, para além do elemento que o António já nos trouxe, há também neste relatório /intervenção /discurso, há também um acentuar da perspectiva externa, das circunstâncias externas, ou seja, e esta ideia da segurança que o António apontou é muito importante, porque há aqui claramente uma dimensão interna evidente, a ditadura, o controle, mas também há uma relação muito próxima com os elementos externos, as circunstâncias externas. E esse elemento é interessante porque vivemos num clima, ou vivemos numa fase de transição e ainda não sabemos bem qual é que vai ser o destino deste período de transição internacional, mas sem dúvida que também há, na perspectiva de Beijing, o acentuar as ameaças externas, os problemas externos, esta ideia de que a China tem uma tarefa mais dificultada porque, podemos citar aquela expressão, por causa de uma mentalidade de Guerra Fria, que é uma expressão muito usada e que aqui também é reiterada. Portanto, para acrescentar um pouco ao que o António já avançou, e depois gostaria muito de destacar duas dimensões que o relatório não inclui e não enfatiza. Por um lado, a questão dos jovens e, em particular, do desemprego dos jovens. Durante o verão, e segundo as estatísticas oficiais, portanto não estamos aqui a citar órgãos de comunicação social ocidentais, o desemprego dos jovens chegou ali cerca aos quase 20% em agosto. São estatísticas oficiais, portanto se falhar é por defeito no processo. Exatamente, geralmente quando temos este tipo de estatísticas nós temos que nos preocupar pensando que a realidade se calhar é bem maior, não é? E aqui, para um país que durante muito tempo teve uma política de uma só criança, isto é dramático, porque tu tens muitos jovens que são filhos únicos, netos únicos, sobre os quais recai as esperanças de uma família inteira, porque em termos de segurança social, em termos de apoio à reforma, a China ainda está longe do tipo de apoios que nós, felizmente, podemos ter em termos de Estado de Providência. Portanto, os jovens, em particular os jovens nas cidades, parece-me aqui uma lacuna muito relevante e que vai ser importante nos próximos anos. Segunda ausência, se é que eu posso incluir, mas essa não é uma surpresa, mais uma vez, as mulheres estão totalmente ausentes do discurso, estão totalmente ausentes da conversa, estão totalmente ausentes da sua representação do ponto de vista de lugares de poder do topo. E as mulheres vão ser, já estão a ser, mas vão ser especialmente importantes nos próximos tempos, porque há esta vontade de reverter a taxa, enfim, a demografia chinesa. Há apoios, há aspectos que estão a tentar inverter a tal política de uma só criança, há apelos e este desfazamento entre o que são os objetivos do partido e aquilo que se quer fazer colide com as mulheres que têm opções de carreira ou opções profissionais, casar mais tarde, lá está, também têm a tal preocupação com os seus avós e com os seus pais. E há aqui, eu diria, já assistimos, mas vamos assistir cada vez mais a uma pressão social fortíssima para que as mulheres, os casais, tenham mais filhos e que haja aqui uma inversão. Isto é muito do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista do que é a tua vida, as tuas opções. Este é um ponto que me parece a mim que vai ser altamente crítico ao longo dos próximos anos, fonte de imensa insatisfação, mas também
Fala-se da China muitas vezes numa perspectiva de ser excepcional, de ser diferente realmente em matéria de representação das mulheres. A nível do topo, dos lugares de poder, as mulheres continuam muito afastadas, se não mesmo quase ausentes desses lugares cimeiros. Salomé? Nada daquilo que ouvi me deixou propriamente surpreendida, mas aquilo que acabo por destacar, talvez por ter também essa ligação a Macau, é a insistência no bom funcionamento do princípio de um país, dois sistemas, que se erudiu totalmente ao longo dos últimos anos, e de que tanto Macau como Hong Kong devem ser liderados não pelas suas gentes, como antigamente se costumava dizer, mas por patriotas. Muita da política chinesa é feita com base em chavões, e é nestas pequenas alterações de nomes que nós vemos as mudanças de política também, mas isto não é novo. Esta insistência de que devem ser patriotas a estar à frente das regiões, e esta ausência de autonomia que se tem feito sentir é muito marcada, mas dar a entender que, por exemplo, que em Hong Kong se ultrapassou o caos e agora está tudo bem, quando continua a haver imensas vozes dissonantes, não só em Hong Kong, mas porque em Hong Kong estão a ser presas, não é? Mas fora de Hong Kong se mantêm muito ativas. Para mim é marcante, não por ser novidade, mas porque dá aqui a entender que há uma certa insistência numa realidade paralela que é diferente daquela que nós vemos. Ora, esta história dos chavões que tu referias lembrou-me aquela parte do Animal Farm do Orwell, quando o grande chavão do four legs good, two legs bad passa a ser four legs good, two legs better. Isto rapidamente se ajusta os chavões e a realidade e a retórica àquilo que são os objetivos do regime. Eu noto aqui, pegando aqui na ideia, por um lado, da segurança e da inserção da China no mundo e das mudanças do mundo, julgo ter notado desde o início da guerra na Ucrânia um desconforto grande da China com essa realidade. Por mais que olhemos para a China e por mais que Putin tenha procurado muito o apoio da China, e que a China tenha marcado as suas distâncias em relação genericamente ao Ocidente que apoia a Ucrânia, nota-se um desconforto. Até que ponto é que esta guerra e as suas incertezas vão condicionar ou influenciar o que vai ser a China e o papel que ela ambiciona ter e que tem construído ao longo dos últimos anos? Eu subscrevo esse o sentimento que eu tenho também, de que há um grande e crescente desconforto na China relativamente à posição. Não estou a falar só do partido, mas estou a falar da inteligência e da classe média urbana, mais cosmopolita e viajada, que não gostam, mesmo que não possam exprimir isso, nós já sabemos que é assim que acontece, não gostam de ver o seu governo associado a uma operação militar que não tem nada de especial a não ser a velha política de invasão de um país soberano por outro país mais forte. E acresce que a China é o maior parceiro comercial da Ucrânia. O desenvolvimento que a China conseguiu, o espetacular desenvolvimento que a China conseguiu nas últimas 3-4 décadas, deve-se em grande parte à globalização e ao facto, e a globalização assenta num mundo em paz. Isto é, nomeadamente no coração da Europa, que é o principal mercado da China ainda hoje. As trocas comerciais entre a China e a Rússia nestes primeiros 8 meses do ano aumentaram cerca de 30%, 33%, se não me engano, números oficiais do governo chinês, mas aumentaram 8,8% nas relações com a União Europeia, somando 10 vezes mais do que as trocas comerciais com a Rússia. Portanto, continua a ser um parceiro muito importante. E mais ainda, provavelmente, pelo que se diz em Pequim, o primeiro líder ocidental a visitar a China, a ser recebido em Pequim depois do Congresso do Partido Comunista, há 5 anos foi Donald Trump, com o resultado que se conhece, mas desta vez deverá ser o chanceler alemão, que é o líder que governa o principal parceiro económico da China na União Europeia e a principal fonte de tecnologia
ao nível dos Estados Unidos com a China. Isto é, a China é a fábrica do mundo, mas as máquinas dessa fábrica são em grande parte máquinas made in Germany. E, portanto, esta relação a China não pode, nem quer, nem deseja ficar presa. Muitos intelectuais conseguem dizer isto abertamente durante o tempo em que as suas mensagens não são apagadas do WeChat, que é o WhatsApp chinês, mas não quer ficar atada a um homem como o Vladimir Putin, que é para os padrões chineses, mesmo comparando com o seu avatar chinês, digamos assim, isto não é lá politicamente muito correto, é um homem demasiado imprevisível, sem dúvida, e isso não é popular, nem é sedutor, nem é apelativo para a população chinesa, porque vê-se a nova classe média que tem um peso crescente na vida social chinesa, não é para Moscovo que manda não é para as universidades de Moscovo que manda aos seus filhos, é para os Estados Unidos, em primeiro lugar, depois para a Grã-Bretanha, Alemanha também, França também, e até Portugal se vê cada vez mais estudantes chineses. E isso são laços que, independentemente da retórica ideológica que obriga o Partido Comunista Chinês a dizer sempre que é contra o hegemonismo e um mundo unipolar, isso eles têm que ter em conta esse sentimento generalizado dentro da sociedade chinesa, penso eu. Concordo, sem dúvida, e mais ainda porque do lado dos Estados Unidos nós temos uma maior assertividade em relação àquela ideia do decoupling, não é? Ou seja, a separação, o distanciamento não é uma coisa que seja feita de forma estanque, vai-se fazendo, e em particular em relação a setores estratégicos. Cada vez mais, na última semana estivemos mais centrados na questão dos semicondutores, não é? dos chips, e em relação aos quais a Taiwan de facto apostou de forma estratégica, aqui podemos mesmo dizê-lo, a jogada de mestre, e essa dependência para a China é dramática, ou seja, a China fez um percurso extraordinário, apostou também em áreas sérias, áreas importantes como o 5G, a inteligência artificial, ou seja, a China tem feito um trabalho de casa muito bem feito em algumas áreas importantes. E aí, sem dúvida, aquilo que o António destacou, os parceiros europeus são determinantes também neste percurso. Mas a China não está ainda num patamar que lhe permita sobreviver e prosperar, que é talvez aqui a palavra mais relevante, sem ter justamente essa tecnologia, essas máquinas, esse know-how, esse saber que é muito importante. E para a China este é sem dúvida o maior custo desta guerra. Quanto mais a guerra se prolongar, mais a China vai ter esta preocupação. E mais, quando olhamos para a sua região, se é que podemos dizer assim, nós vemos países como, por exemplo, o Japão, claro, que alinhou de forma explícita com os Estados Unidos na reação a esta guerra, mas também vemos uma dinâmica, seja em relação à própria Índia, seja em relação à própria Austrália, que é interessante nesta nossa conversa, ou a Coreia do Sul, outra economia muito dinâmica. Por outro lado, também, há aqui algumas oportunidades. Aliás, enfim, o António não me leva a mal se eu citar um artigo que o António escreveu justamente no Expresso sobre a Ásia Central e a Cimeira de Samarcanda da Organização de Cooperação de Xangai, na qual se vê de forma muito clara que há países nessa Ásia Central, nós aliás até falámos os dois sobre isto, sobre o Cazaquistão, que estão a tentar uma maior autonomia face a Moscou, com muito cuidado. Aliás, o António falava em sombras, não era? Sombras no artigo. Sombra da Rússia. Exatamente. E por isso precisam da China. Aliás, Xi Jinping foi ao Cazaquistão antes de ir à cimeira no Uzbequistão. Porquê é que isto é importante? É uma área na qual a Rússia durante tanto tempo foi a peça fundamental e é uma peça importante. Mas a China tem vindo a ocupar essa zona de forma paulatina, como é seu estilo, gradual, até muito serena, eu diria. Aqui é mais uma oportunidade, ou seja, se por um lado, em relação aos mercados que têm tecnologia e que têm consumidores que são relevantes, por outro, é mais uma área que eu diria que Vladimir Putin não pensou muito bem quando pôs toda esta invasão em marcha em fevereiro deste ano. Porque aqui parece haver também uma grande vontade da China, uma grande preocupação da China com a imagem internacional. A China faz,
Eu, quando vejo a brutal invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, penso sempre em como a China, por meios não violentos e mais de soft power, sobretudo económico, mas também diplomático, e tem, de facto, tem feito um trabalho de expansão que não passando por ocupação territorial acaba por dar-lhe muito poder. Muito poder, e aí as associações a Putin são mais para a reputação, não é? Salomé, de que modo é que estas iniciativas como a Faixa e Rota, portanto Belt and Road Initiative, mesmo a presença chinesa em África e no resto da Ásia, que importância é que continua a ter esse tipo essa tipo de iniciativa de que se tem falado menos nos últimos tempos para a afirmação da China e esse anseio que eu acho que é uma meta nunca abandonada de suplantar e de se tornar o primeiro país do mundo, digamos assim, enquanto potência? Mantém toda a importância. Aliás, eu acho que quando nós falamos na guerra na Ucrânia, a China acabou por beneficiar, a dada altura, porque passou um bocadinho para segundo plano. E com as atenções focadas na Rússia, a China não é que tenha deixado de ser vista como uma ameaça, como nós vimos até agora pelo relatório dos Estados Unidos, mas acabou por não ser a prioridade, porque o foco estava noutra parte do mundo. Mas a China continua a ganhar poder e influência sobre todos esses países, sobre o Sudeste Asiático também, e que é uma influência que também está a ter porque a Europa e o resto do Ocidente não souberam manter o devido contacto e apoio com alguns países. Portanto, eles estão aqui a ocupar uma espécie de um vazio diplomático que também tinha sido deixado por nós, mas corrijam-me se estiver errada, e que lhes permite ganhar aqui outro tipo de vantagens, porque não é só económico. Ou seja, quando a China chega a estes países e lhes oferece investimento em determinadas áreas, em troca fica com portos estratégicos, fica com infraestrutura que é chave para os países, fica com dívida destes países, e portanto estamos a falar de vozes que não são voltar contra a China. Mesmo que cresçam, têm uma relação de dependência muito grande. E, portanto, são países neste momento em desenvolvimento, mas se derem o salto, vão continuar daquele lado. E, portanto, isto ajuda à visão que a China tem de um equilíbrio maior entre poderes. Se eu pudesse só adicionar àquilo que a Salomé falou, eu acho que esta fotografia é importante, e nós também às vezes temos que pensar um bocadinho que o mundo é mais do que a nossa região. E embora continue a ser, obviamente, esta região em termos de poder económico e poder importantíssima, não é isso que eu estou, não estou aqui a fazer o downgrade, mas é importante porque a Belt and Road também ao mesmo tempo suscitou uma reação. Para mim o país, sei lá, uma espécie de barómetro, se eu tivesse que escolher um país para ir monitorizando justamente estas sensibilidades, seria a Índia. A Índia, com uma política externa tradicionalmente, como dizer isto, talvez mais reativa em alguns elementos, a China obrigou a Índia a mexer-se. Isso é muito claro, por mais que, enfim, que haja imensos problemas internos em termos do que é este país enorme com Narendra Modi, do ponto de vista externo, há uma preocupação muito grande, e até nesse sentido a guerra são más notícias para a Índia, porque vai enfraquecer a Rússia, que é aqui um parceiro historicamente importante da Índia. Portanto, é outro país aqui interessante para esta conversa. Lá está, mais um gigante, um colosso sobre o qual nós falamos pouco. E que está cada vez mais presente em África também, a Índia. Exatamente. E eu queria só acrescentar, não sei se tenho tempo, Sim. É que, continuando o que a Raquel e a Salomé referiram, é que a penetração chinesa em África não é inteiramente telecomandada pelo Estado chinês ou pelo Partido Comunista Chinês. Para muitos chineses das províncias, nós vemos a operar em África províncias de governos provinciais muito diferentes do governo central, com uma agenda própria, com interesses próprios, às vezes até com conflitos com a política, como se viu, por exemplo, relativamente à proteção do marfim, do negócio do marfim, que era condenado em Pequim, mas que alguns governos provinciais aproveitavam para fazer contrabando dessa matéria-prima, que vale muito dinheiro, aliás.
E é uma nova fronteira também para muitos chineses. O caso de Angola é paradigmático. A maior comunidade estrangeira são os chineses. E enquanto os portugueses, por exemplo, que serão a segunda, se concentram em Luanda e numa outra grande cidade, nós vemos chineses espalhados por todo o território de Angola, que é 14 vezes maior que Portugal, como a gente aprendia na escola primária antigamente, e casados com naturais de lá, e que desenvolvem o comércio, pequeno comércio, como os colonos portugueses antigamente também desenvolviam no interior de Angola. E isso é válido para muitos outros países africanos. Portanto, eu encontrei muitos chineses que falavam da África como a nova fronteira. Pessoas até que renunciaram a lugares na administração pública para irem trabalhar para a África, dadas as enormes oportunidades que a África apresentava. E durante muito tempo, como a Salomé referiu, foi ligeiramente esquecido. O próprio Jack Sullivan, se não me engano, foi há pouco tempo à África do Sul, como quem diz, ainda cá estamos, relembrar que os Estados Unidos, afinal, também são amigos da África, não dizem solidários com os países em vias de desenvolvimento, como o Xi Jinping não se esqueceu de referir. Aliás, a primeira visita que o Xi Jinping fez em abril de 2013 ao estrangeiro começou na Rússia e depois foi para a África. Todos os anos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, excetuando o intervalo da pandemia, todos os anos, no início do ano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, há mais de 30 anos, vai à África. É um continente no qual a China tem vindo a apostar de forma nestas várias dimensões, e é realmente um continente em relação ao qual, por um conjunto de razões que não cabem neste podcast, os Estados Unidos têm imensos problemas de consolidação da sua imagem e da sua política externa. Permitam-me agora puxar a conversa para a esfera mais interna da China, porque quando se olha para um regime político, e para um regime político autoritário / totalitário, põe-se sempre a questão, pelo menos para mim que se calhar sou um ingênuo, põe-se sempre a questão de saber isto vai durar, isto vai aguentar até quando é que a panela de pressão um dia explode, e nós aqui falámos, vocês têm falado aqui durante este podcast de vários aspectos, desde a pressão que vai ser exercida sobre as mulheres nas próximas décadas, ao desemprego dos jovens, à classe média, e aqui chamo também a atenção à classe média porque as classes médias são muitas vezes a fonte das revoluções e das revoltas. O que é quão seguro, quão bem, porque se por um lado Macau e Hong Kong parecem muito bem amordaçados, Xinjiang esmagado por uma grande pata de um grande monstro, e Taiwan sempre ameaçada, há todo um povo chinês, 1.400 milhões de pessoas, com expectativas, jovens que também têm as suas ambições e que não veem muitas vezes possibilidade de as alcançar. O que é esse nível? Que perigos há a este nível? Por onde é que a coisa pode um dia dar para o torto? Não digo que não falo de uma queda do regime a breve trecho, mas de contestação, de descontentamento social, porque parece-me haver aqui uma série de fragilidades económicas e sociais. Bem, responder a essa tua pergunta de forma honesta é dizer não sei, porque é muito difícil, lá está, porque se há coisa que caracteriza em particular o segundo mandato de Xi Jinping tem sido a repressão, o controle interno, a segurança interna, seja na tecnologia, seja, aliás, antes agora do Congresso houve aquele mini protesto daquelas faixas que foram colocadas e que foram imediatamente retiradas do WeChat, ou seja, como o António explicou, que é o WhatsApp em versão chinesa, e um conjunto imediatamente de censura, de retirar certas palavras, ou seja, por exemplo, fazias uma pesquisa para uma palavra tipo ponte e deixavas de ter, portanto, isso mostra bem a preocupação de chegar aí. Também no mesmo registro, aquela ideia do, como se diz, o algoritmo vermelho, ou seja, o controlo através das redes sociais, o sistema de crédito social, enfim, essa tem sido uma aposta muito grande. Mas se pensarmos bem em como a pandemia começou, esse foi um momento, e também talvez ajude a perceber porque é que Xi Jinping apostou e reiterou agora, aliás, esta ideia da política em relação à pandemia zero, que tem tido custos sociais
psicológicos, as pessoas que estão confinadas há não sei quanto tempo, económicos. E tiver mesmo alguma revolta social e protestos. Exatamente. Em Xangai, por exemplo, lembro-me aqui de notícias sobre Sim. Xangai, aliás, era uma das queixas nas tais faixas que foram brevemente avistadas e depois deixaram de ser avistadas. Queremos liberdade, não queremos confinamento. Lembro-me que tivemos aqui neste podcast justamente com o António e lembro-me de termos comentado como a pandemia começa com, ou seja, tudo aquilo começou com uma denúncia de um médico que não era propriamente o que nós chamaríamos um dissidente. Eu lembro-me de estarmos a conversar sobre isto e de destacarmos este elemento, ou seja, como é que foi possível ao partido, perante os avisos, perante a saúde das pessoas, uma ideia que Xi Jinping voltou a reiterar agora neste relatório, mas que em concreto, enfim, é mais difícil de traduzir. Esse é um desses momentos, parece-me, ou seja, em que perante tudo o que tu abdicas, tudo o que tu passas para o lado de lá, e o Estado não é capaz de te assegurar o mínimo, ou seja, a tua saúde, a ordem, um conjunto de elementos. Mas aqui estamos a falar de saúde pública, ou seja, aliás, o próprio médico, coitado, aliás, acabou mesmo por morrer. Liang, exatamente. Faço sempre questão de dizer o nome dele porque parece-me que foi um dos grande heróis desta pandemia. Um grande herói. Era membro do Partido Comunista, aliás. É este o ponto, ou seja, é um momento destes. Que também te ajuda a perceber. E o medo que isto suscitou. Porque, de facto, a resposta, quando o partido acordou, quando o partido se pôs em marcha, a nível da elite, a nível de Beijing, foi esta a resposta. Ou seja, a resposta agora é, se quiseres, quase o contrário, o oposto. Justamente parece-me a mim que está muito relacionado ao início e às críticas que foram feitas. Não sei se o António concorda. Sim, eu tenho a sensação de que a liderança do Partido Comunista, esta e as anteriores, levam muito a sério uma das máximas mais conhecidas do antigo e do presidente Mao, que é uma simples faúlha pode pegar fogo à pradaria. E isso, aliás, voltou a ser reavivada, essa máxima de Mao, agora a propósito dessa faixa de pano que foi desfraldada num viaduto em Pequim, aliás, no bairro das universidades, sintomaticamente. E esta obsessão também do controle por parte do governo denota, não é só a coroação de uma política gradualmente autoritária. Ele não será totalitário no sentido norte-coreano, mas é cada vez mais autoritária, sem dúvida, neo-autoritarismo, segundo alguns cientistas políticos, mas por outro lado revela a fragilidade e o receio e o medo, porque as coisas nos países assim desabam por linhas completamente imprevistas. Isto é, eles estudam de uma maneira obsessiva as razões do falhanço da União Soviética, do colapso da União Soviética, e porque é que o Partido Comunista Chinês se dispersou como um bando de pardais, que é uma coisa que uma vez o Xi Jinping disse numa reunião com quadros de dirigentes do partido. Eles estão sempre a estudar isso. Não acredito, animados pelo marxismo, cuja importância foi reafirmada, aliás, insistentemente várias vezes por Xi Jinping no seu relatório, mas há o medo de que de repente haja uma linha de fuga para onde as coisas se precipitam. O descontentamento gerado pelos confinamentos decretados ao abrigo da política Covid-0 foram enormes. Uma cidade, que Xangai é uma cidade do século XXII, é impressionante, é a cidade mais rica da China, e de repente 26 milhões não podem sair de casa. Isso mesmo, o mais organizado e disciplinado Partido Comunista do mundo, como aparentemente o Partido Comunista Chinês pretende ser e será em certos aspectos, consegue apagar essa faúlha. E isso, Solzhenitsyn escreve isso também a propósito da União Soviética. A coisa mais difícil que há de apagar no espírito humano é aquela centelha de individualidade que toda a gente tem, que nunca se apaga. E portanto aquilo pode, e regra geral, quando se conjuga as forças exteriores e as forças interiores dentro do próprio partido. Mesmo o movimento para a democracia de 1989 acabou daquela maneira dramática que conhecemos, mas porque havia dentro do partido, a começar pelo próprio secretário-geral, na altura de Zhao Ziyang, que encorajavam
uma política de crescente abertura, mas não imaginamos, para responder agora à pergunta do Pedro Cordeiro, que haja ali uma espécie de color revolution, como tipo Ucrânia ou Geórgia, que na semana seguinte haja eleições. Será provavelmente, se há coisa que os chineses têm medo é do caos. E de caos eles já têm uma dose muito conhecida, tiveram várias, para não dizer décadas de caos. Será um processo seguramente muito gradual, onde setores dentro do partido e setores exteriores ao partido procurarão criar um processo de crescente abertura, descontração ideológica, como havia durante os anos 80. O então secretário-geral Zhao Ziyang, em 88, defendia a separação entre o partido e o Estado. O próprio Deng Xiaoping chegou a admitir, em 87, se não me engano, quando se falava muito nas eleições ao nível das aldeias, que dentro de 50 anos os líderes do Estado serão eleitos por sufrágio direto. Ainda não passaram esses 50 anos, mas quer dizer, isso falava-se. Fazia parte do debate. Será que a profecia se vai cumprir, Salomé? Ou, como falávamos há pouco, quando tomávamos um café antes de entrar para o estúdio, estamos a assistir também ao grande salto para trás por oposição ao grande salto em diante? Uma pergunta fácil de responder, Salomé. Calhou-te mesmo uma boa. Eu só acho que para haver uma revolução, porque para haver uma mudança grande de sistema, ou há mudanças muito grandes internas dentro do partido e as elites também estão altamente controladas na China, para haver uma revolução precisa de haver algum tipo de organização. E as pessoas não têm plataformas seguras através das quais comunicar e organizar-se. Portanto, eu não vejo, mesmo que haja, e eu acredito que haja, insatisfação crescente, porque as pessoas não são burras, podem estar a ser controladas, mas as pessoas olham à sua volta, analisam aquilo que se passa à sua volta, e eu acho que a partir do momento em que têm as necessidades básicas asseguradas e, portanto, um certo nível de bem-estar económico, começam a procurar outras coisas na sua vida e, portanto, até podem querer uma abertura maior do país e ter outros tipos de liberdades, mas se não tiverem uma forma de se juntarem e de se organizarem enquanto movimento, eu não estou a ver uma forma da situação mudar. O controlo que existe neste momento do país é demasiado alargado para permitir que o movimento esse surja. Que é, aliás, um dos aspectos que, por exemplo, tem sido muito associado, este aspecto tão importante que a Salomé destacou, em relação aos protestos a que estamos a assistir no Irão. Ou seja, a dificuldade de toda aquela gente que está insatisfeita, que continua de forma muito brava, corajosa nas ruas um mês depois, de ter um líder ou uma liderança, mas sobretudo este aspecto que a Salomé destacou, a organização. Muito bem, e com isto chegamos ao fim do nosso tempo, mas ainda com uma reserva de uns minutinhos para a coda final de todos os episódios do Mundo a Seus Pés. E começo por então endereçar a todos a pergunta de sempre, que é esta. Raquel, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê? Olhem, eu ando numa fase muito mediterrânica. Essa é que é essa. E, portanto, eu optaria de forma explícita pela maravilha, ilha absolutamente que é a Sicília. Sicília para mim. Muito bem, com possibilidade de cruzares com o príncipe Salina no seu palácio, fazendo com que tudo mude para que tudo possa permanecer. Salomé, qual era o teu destino? Eu ia a Londres, é aqui perto, mas depois da política de 0 casos de Covid ter feito com que eu ficasse 2 anos em Macau sem poder sair, é muito bom poder voltar a ver família. Eu tenho família em Londres, portanto acho que aproveitava para estar. E se calhar enquanto tu ias e não ias, tínhamos mais um governo ou caía mais qualquer coisa, sabe? Não sei. Quem sabe? Levavas o laptop na mala de just in case. António, para onde nos mandas tu? Bem, ou para onde te mandarias? Como turista, há vários sítios que eu gostaria. A Itália e o Mediterrâneo também fazem parte. Cheguei a planear o ano passado uma viagem à Sicília que não se concretizou, mas
mas há de se concretizar, como a reunificação pacífica da China, como dizia Xi Jinping, pode e deve realizar-se. Mas como jornalista, onde eu gostaria de ir era ao Irão, porque estamos confrontados com um movimento social admirável, onde, com uma das mais bonitas palavras de ordem dos últimos tempos, infelizmente as revoluções nunca tiveram palavras de ordem desta beleza: mulheres, vida e liberdade. Regras geral privilegiam a ideia de morte, pátria ou morte, coisas desse género. Aqui é uma revolução altamente positiva, muito corajosa. Eu estive no Irão de férias, achei um país admirável, e os seus maiores monumentos, saí de lá com essa convicção, são as pessoas. E essas pessoas vemos agora. Bem, que saída magnífica, luta. Pedro. Mais nada a dizer a não ser agradecer a este painel de luxo: Raquel Vaz Pinto, Salomé Fernandes, António Caeiro, ao João Martins pela edição técnica e a si que esteve desse lado a ouvir-nos e a quem prometemos voltar daqui a 2 semanas com outro assunto, outros convidados. Para a semana estará aqui a Cristina Pérez com a África Agora. Até lá, até breve e até sempre.